Hoje é 4 de maio de 2021, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. Em mais de 60 anos, esta é a segunda vez que Cuba não celebra o Dia Internacional dos Trabalhadores com uma imensa multidão em festa nas ruas. Como diz uma amiga, o 1º de maio é o mais parecido aqui com o Carnaval brasileiro. A primeira vez que falhou foi no ano passado, já por causa da pandemia. E nisso também se vê a enorme diferença entre Cuba e a grande maioria dos países da nossa região. A pandemia desnudou as políticas neoliberais e os trabalhadores da América Latina precisam ir às ruas para exigir a aplicação de medidas de emergência na área econômica e sanitária, porque, do contrário, morrerão de Covid ou de fome. Por isso, o 1º de maio aqui foi virtual, mas no Brasil tinha de ser nas ruas. Por isso, não podemos parar a mobilização, não temos outra alternativa. E isso vale para a maioria dos países latino-americanos. O que faz a diferença é que em Cuba, o partido, o governo e o povo estão juntos para enfrentar o que for, seja pandemia ou bloqueio. Desde os primeiros casos confirmados de Covid, o governo cubano tomou decisões rápidas e baixou normas para a proteção da população, tanto econômicas e trabalhistas como sanitárias. Por exemplo, garantiu que os mais vulneráveis e as mães de crianças pequenas pudessem ficar em casa, cobrando 60% do salário. Estimulou o trabalho à distância. Garantiu material de higiene a preços subsidiados através das bodegas. Assegurou a entrega de alimentos em domicílio aos idosos. Foram muitas as medidas, tanto gerais como atendendo a casos individuais. Apoiado num sistema de saúde pública, universal e acessível, muito bem estruturado, assegurou atendimento médico a todos os contagiados pelo coronavírus e adotou o isolamento dos contatos, o que permitiu que o país tenha o melhor índice de recuperação dos casos positivos de Covid na região. Cuba é também o único país da América Latina que tem 5 candidatos vacinais, sendo que 2 já estão na última fase de ensaios com ótimos resultados. A vacinação em Havana começará no mês de maio, e o mais provável é que toda a população do país esteja vacinada antes do final do ano. Além de cuidar de sua população, a ilha enviou brigadas médicas do contingente Harry Reef, de médicos especializados em situações de desastres graves ou epidemias, a 40 países, ajudando a minorar os efeitos da pandemia no mundo inteiro. E fez tudo isso enfrentando o bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos, que há mais de 60 anos tenta asfixiar a economia cubana e que aproveitou covardemente o período da pandemia para acirrar ainda mais a agressão. Foram mais de 240 novas medidas coercitivas durante a gestão Trump, e Biden já cumpriu 100 dias de mandato e não levantou nenhuma. Todos esses esforços e conquistas foram apresentados e aplaudidos durante a comemoração virtual do 1º de maio no Encontro Internacional de Solidariedade com Cuba, celebrado nos dias 30 de abril e 1º de maio, com o lema Unidos Venceremos. O encontro foi organizado pela CTC, Central de Trabalhadores de Cuba, e o ICAP, Instituto Cubano de Amizade com os Povos, e foi transmitido através das redes sociais dessas entidades. O evento foi dividido em 4 sessões: Europa, Ásia e Pacífico, África e Oriente Médio e América, reunindo militantes e organizações de todos os continentes. Sindicalistas da cidade e do campo, políticos, representantes de movimentos populares, de mulheres, de jovens. Foi emocionante ver como Cuba é reconhecida e admirada igualmente por cidadãos do Nepal, de Angola, do Chad, da República Saharaui, do México, da Argentina ou dos Estados Unidos, França, Rússia, Portugal. Foram muitos mais. Isto é só para dar uma amostra da diversidade. Sendo assim, claro que também estavam representadas várias posições políticas. O objetivo era justamente unir-se em torno de uma proposta comum. Assim, na declaração final, ficaram registradas as seguintes decisões: repúdio ao bloqueio,
a Lei Helms-Burton, as campanhas de mídia, as ações subversivas e todas as demais agressões do governo norte-americano e seus aliados que expressam claramente a intenção de destruir a Revolução Cubana. Um chamado à solidariedade internacional para denunciar essas ações por seu caráter extraterritorial e por violarem princípios e normas do direito internacional e acordos internacionais. Exigir do atual governo norte-americano o fim do bloqueio por ser o principal instrumento de violação dos direitos humanos do povo cubano. Reiterar o apoio às causas dos povos que defendem sua soberania, livre determinação e independência, condenando também a ingerência nos assuntos internos dos países. Convocar a fortalecer e defender a paz mundial, estreitamente vinculada ao desenvolvimento e bem-estar social dos povos. Fazer um chamado à comunidade mundial a que votem na Assembleia Geral da ONU em junho a favor do projeto de resolução intitulado Necessidade de pôr fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro do governo dos Estados Unidos contra Cuba. Gostaria de terminar reiterando o que disse no início. Cuba necessita o apoio e solidariedade internacional contra as agressões do imperialismo. Mas seu partido, seu governo e seu povo estão unidos, resistindo às agressões e decidindo juntos o futuro do país. No Brasil e em outros países da América Latina, onde predominam as políticas neoliberais, a luta tem de ser do povo organizado contra os governos e seus cúmplices. E organizar essa luta é a tarefa mais urgente. Viva o 1º de Maio dos Trabalhadores, viva Cuba, abaixo o bloqueio. Por hoje é isso. Saudações socialistas.